que é esse famoso despertar espiritual? Será que o despertar espiritual é ficar iluminado, zen, namastê, nunca mais sentir raiva, nunca mais sentir nada denso? Será que isso é o despertar espiritual? Assiste o vídeo até o final, que eu vou iluminar a tua consciência e te trazer a realidade do que é o despertar espiritual. Despertar espiritual é expandir o nível de consciência, é desconstruir tudo aquilo que tu se tornou, todas aquelas verdades absolutas, todas aquelas crenças que tu absorveu, começar a interiorizar tudo isso e buscar, ser um buscador, buscar respostas do porquê tu chegou até aqui, buscar respostas do teu passado, do que te aconteceu, do que te fizeram, de por que tu se tornou essa pessoa, de como tu pode ser melhor. É desconstruir o teu ego, é acessar a tua sombra, acessar a tua densidade, para que através disso tu compreenda quem tu é. E então, vá avançando no processo, vai desconstruindo essas camadas, né? Vai desconstruindo essas camadas da cebola, tirando essas cascas que tu foi forjado, né? Essas cascas de dor, de insegurança, de crenças, do sistema patriarcal, dos dogmas religiosos, das pressões políticas, de tudo isso, vai desconstruindo e buscando respostas mais profundas. Respostas que nada no mundo exterior, nada no mundo material podem te dar. Respostas que a tua família não podem te dar. Que as crenças, os objetivos, os sonhos, os desejos que a tua família fizeram para a tua vida não fazem sentido, porque não foi isso que tu veio a fazer aqui. Tu não veio seguir o sonho de alguém, tu veio seguir o teu propósito quanto espírito. E no momento que tu se conecta com isso, tu se conecta com essa ideia, tu começa a buscar inconscientemente. Lá no começo, geralmente a gente não sabe que é isso que está fazendo. A gente só sente uma inspiração, uma motivação de buscar alguma coisa. De que as coisas pararam de fazer sentido e de que tem que ter uma razão maior para tudo isso. Então, isso é o despertar espiritual. Geralmente, um despertar espiritual se dá numa crise existencial, quando tu passa por algo muito difícil, muito desafiador, que te leva literalmente para o fundo do poço. Às vezes a gente acha que já chegou ao fundo do poço, mas tem um momento que de fato tu chega lá. E nesse momento tu ganha a oportunidade de despertar espiritualmente. Então algo acende dentro de ti. E aí começa esse processo. Para alguns é mais rápido, para alguns é mais lento, e isso não quer dizer. Acende uma chama dentro para buscar a profundidade da vida. E muita gente pensa que o despertar espiritual é um processo de iluminação, né? Que tu vai se tornar zen, não vai sentir mais raiva, não vai fazer mais nada errado, não vai julgar ninguém, não vai fazer nada. E isso traz muitos problemas para quem está passando por esse processo, porque começa uma autocobrança gigantesca. Eu lembro lá no começo do meu processo, quando a pessoa que eu me relacionava, principalmente, dizia: tá com raiva? Não tá toda espiritualizada? Agora tá tendo um surto de raiva? E eu pensava: nossa, como eu sou uma pessoa horrível, eu não posso sentir isso. E isso é a maior cilada, isso é a maior furada, porque é através das emoções. As emoções são um mecanismo, um meio para te mostrar o que precisa ser alinhado, equilibrado, o que está em desequilíbrio dentro de ti. Tu precisa sentir, tu vai sentir muito, porque não vai ser nessa vida. Provavelmente não vai ser na próxima e nem na outra que tu vai iluminar. Pensa, Chico Xavier. Chico Xavier não era um mestre iluminado, um ser espiritual assim, de uma luz imensa. E ele vai ter que encarnar ainda? O que dirá de nós? Isso é uma parte do processo. Quando a gente desperta, a gente pensa que porque despertou,
agora iluminou, não vai precisar mais encarnar de novo, que tá livre de qualquer densidade, que a vida vai fluir com perfeição. É parte do processo, é natural, tu vai querendo ou não passar por ele, talvez tu já esteja passando ou já tenha passado, mas não é assim que funciona na realidade. Por quê? Lembra que a gente falou lá no começo que o despertar espiritual é a desconstrução do ego, é acessar a sombra. Como que isso vai ser iluminado? Se tu tá acessando o ego, tu tá acessando a sombra. Não vai ser iluminado. E vai demorar muito para as coisas se estabilizarem e ficarem durante muito tempo bem. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é feito para altos e baixos. Quando a gente tá num certo lugar por muito tempo, é zona de conforto, é estagnação. A gente não vai aprender nada ali. E o planeta Terra, ele é um planeta escola, onde nós viemos para nos desafiar, para viver, para nos desafiar, para entrar em contato com as nossas questões. Porque só quando tu entra em contato com a tua questão que tu consegue olhar e dizer: "Ah, isso aqui. Ah, é isso que eu preciso olhar. Ah, isso me incomoda, isso me deixa com raiva, isso me deixa com ódio, isso me deixa triste, me deixa deprimido, me deixa Ah, então isso causa alguma coisa em mim, então eu entendo que é isso aqui que eu preciso olhar." Porque se tu entrar num estado de ficar sempre bem, tu não precisa estar aqui. E para chegar nesse estado verdadeiramente, sem tu estar se enganando de que tá tudo bem quando não tá, quando tu tá, na verdade, negligenciando, reprimindo as tuas emoções para não sentir, porque eu não posso sentir. Eu sou espiritualizado, eu não posso sentir. Tu tá se afastando ainda mais do processo evolutivo. Sentir a densidade faz parte, porque é assim que tu tem a oportunidade de evoluir espiritualmente. Sobre o meu processo, tem quase 3 anos que eu me desenvolvo, que eu comecei a praticar o autoconhecimento para curar meus traumas, meu passado, minhas dores, mudar meus comportamentos. Então eu comecei a estudar tanto que eu senti vontade de trabalhar com isso. Então hoje eu vivo, eu aplico tudo na minha vida, no meu processo, eu trabalho com isso e eu estudo isso. E eu posso te dizer que nesses 3 anos nunca ficou assim mais que uma semana tudo bem. Como é recente, são apenas 3 anos, então se tu tá iniciando esse processo agora, tenha isso em mente. 3 anos que eu tô vivendo é muito recente, muito. E eu ainda estou num processo turbulento. Parece uma centrífuga, assim, ó, de emoções. De altos e baixos, montanha-russa. Um dia tá super bem, no outro tá mais densa, no outro acorda bem, no outro já tá mais densa e assim vai. Mas sabe o que eu percebi? No começo eu tentava negar isso, dizer não, eu não posso sentir. Depois eu comecei a pensar, por que isso? Quando que vai melhorar? Quando que finalmente isso vai melhorar, que não tem fim? Esse famoso processo, o processo, né? Processo de evolução não tem fim. Quando que vai ficar bom isso aqui? Quando que vai valer a pena? E aí tu entra num período que parece que nada faz sentido, que tu tem vontade de desistir. A gente vai falar no próximo vídeo as fases. Mas aí tu pensa, não, isso não vale a pena, não tem fim, até que tu entende. Nesse momento de vida, quase 3 anos vivendo todos os dias isso, eu entendo hoje que cada vez que eu sinto algo denso, eu fico melhor. Cada vez que eu sinto algo denso e aceito aquela emoção, aquele sentimento, aquele pensamento, vem uma luz. Cada vez que eu me permito sentir essa densidade, vem um aprendizado. Hoje eu me conecto muito com os meus mentores espirituais e busco o máximo que eu posso ser um canal puro para eles passarem as informações para mim, de como eu posso me evoluir, de qual caminho seguir. Né? Hoje eu tento me purificar da forma que eu posso para acessar eles cada vez mais, né? Ou para eles conseguirem me acessar cada vez mais e me intuírem sobre o meu caminho, o meu direcionamento, a minha vida, as minhas escolhas. E hoje eu percebi isso, que cada vez que eu aceito a emoção como ela vem, aceito a situação como ela vem,
reflito sobre o que alguma pessoa fez e me mexeu comigo, me incomodou, e internalizo aquilo e reflito sobre aquilo, sempre vem uma lição, sempre expande o nível de consciência. Então eu recebo às vezes uma frase, uma informação que antes eu não tinha acesso e agora eu passo a ter. Então as emoções, elas são o nosso veículo para nos guiar, se tu tá no teu caminho ou não, se tu tá fazendo as escolhas certas para ti ou não, se tu tá se envolvendo com as pessoas certas ou não. As tuas emoções são o teu direcionamento de por onde seguir. E não é só a emoção bonitinha, florzinha e docinho, não. É a emoção densa. A emoção densa que vai te mostrar. Por quê? Porque o ser humano não gosta de se sentir mal. O ser humano não gosta de sentir dor. Então, muitas vezes, para te tirar desse estado, tu vai sentir uma emoção densa. Tu vai ter uma dor, uma doença, para te mostrar, para te dar um direcionamento. Então, é importante usar disso com consciência, usar disso com sabedoria e estar presente na tua vida para onde estão esses sinais que hoje tu pode não estar percebendo. Talvez não foi isso que tu esperou quando tu entrou nesse vídeo, mas o despertar espiritual, ele é isso. Ele é acessar a sombra, desconstruir o ego, e ele é essa densidade, ele é uma oscilação de emoções, uma oscilação de comportamentos, e isso é natural, faz parte do processo. Se tu tá sempre muito bem, tu não tá acessando o que tu precisa acessar. Tu tá ofuscando a tua visão, tu tá não querendo olhar para coisas que tu precisa olhar. Porque isso da gente não sentir mais emoções densas, de iluminar, isso vai demorar ainda muitas existências. E se tu sente tudo isso, fica tranquilo que tu tá no caminho, o caminho é esse, eu te garanto que vai valer a pena. Porque cada vez que tu vai desconstruindo certos padrões, tu vai se sentindo cada vez melhor, tendo mais mérito, construindo uma vida com mais profundidade e verdadeira evolução espiritual. E pensa sempre que tu tá vivendo tudo isso que tu tá vivendo hoje, tu tá acessando toda essa densidade de hoje, para que na próxima vida que tu vier, vá ficando cada vez mais fácil. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário para eu entender que esse assunto te interessa. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu site para tu conferir os meus serviços e também o meu Instagram se tu quiser se conectar mais de pertinho comigo. Gratidão!